Olá, turma. Esta é a aula de análise de requisitos. Então, o que é a análise de requisitos? Análise de requisitos são aquelas atividades que a gente posiciona entre a licitação e a especificação, ou seja, após a coleta de informações com os usuários, é necessário fazer uma triagem, uma organização daquela informação antes de realmente partir para atividades de especificação, né? Essas atividades de especificação, inclusive, se você estiver utilizando métodos iterativos incrementais, essa atividade de especificação ela pode ficar até distante do momento da licitação, porque essa especificação só vai ser feita efetivamente mais próximo de quando aqueles itens, aqueles requisitos forem priorizados para desenvolvimento. Mas é interessante que logo após a licitação, você realiza atividades de análise. O que são essas atividades de análise? A ideia é desenvolver as informações elicitadas, ou seja, você vai organizar as informações, categorizar, cruzar as informações, checar se não tem nenhum tipo de lacuna, informações que estejam conflitantes, etc. Então a ideia aqui é que você possa elaborar algumas visões, sobre várias perspectivas em cima dos mesmos requisitos, é o que a gente chama dos modelos. Tá? Então a ideia aqui também é já começar a identificar prioridades, por exemplo. Uma, uma necessidade que é relatada por vários tipos de stakeholders, tipos distintos de stakeholders, ela pode indicar uma atividade que tem uma prioridade maior. Ou, de repente, você licitou uma necessidade ou vislumbrou uma possível solução tecnológica aqui na discussão com o usuário, com os stakeholders, e existe, por exemplo, uma questão técnica incerta. Então, aquele item pode ter uma prioridade para fazer um estudo de viabilidade maior do que outros itens que são mais itens que não são tão arriscados. Então, aqui na análise você vai identificar as lacunas, vai perceber riscos. Esses riscos podem estar associados aos próprios requisitos, no sentido de que os requisitos estão incertos ou ainda existe muita dúvida sobre quais são as necessidades que vão ser atacadas, e a questão da viabilidade, né? E aqui é também muito importante que, como você, na licitação de requisitos, você conversou com vários stakeholders, por vezes pode ter conversado de forma isolada com esses stakeholders, ou porque você fez uma entrevista, ou porque aplicou um questionário, ou porque não conseguiu envolver todos os stakeholders nas atividades de observação, grupo focal, etc. Então, é interessante que na análise você faça uma organização da informação para que os stakeholders tenham uma noção do entendimento geral do que é que o projeto precisa fazer. Ou seja, você vai unificar as várias visões dos stakeholders numa visão só. E quanto mais cedo você convergir essas informações e mostrar para todos os stakeholders, mais cedo você está fazendo com que possíveis conflitos ou ausências, né, lacunas na licitação de requisitos, eles apareçam. Mas afinal, o que são todas essas informações que são elicitadas, né? A gente já conversou sobre os tipos de informação que o usuário ele pode passar para a gente, né? Pode passar ideias de soluções, ele pode passar requisitos relacionados aos dados, restrições, requisitos de negócio, regras de negócio. Existe uma série de informações que vão ser passadas pelo cliente. Tá? Essas informações elas vão precisar, enfim, chegar em algum momento numa especificação de requisitos. Ou vai ser colocada na documentação, ou vai ser colocada num protótipo, ou vai ficar apenas como comunicação verbal. De toda forma, essas informações aqui elas vão permear vários artefatos do sistema. Não necessariamente você vai ter um artefato para cada tipo de informação. Né? Por exemplo, aqui do lado direito, a gente consegue ver aqui um estudo, né, desse survey Naming the Pain in Requirements Engineer, no APIRE, que ele
fez a pergunta sobre o que normalmente vai na documentação, né? Ou seja, quais são as distinções na documentação. O que são os conteúdos que vão nas documentações. Ou seja, não está perguntando aqui o formato da documentação, mas qual é o cerne da informação que está dentro da documentação. E das informações que são registradas em documentação, a maior parte da documentação é sobre propriedades funcionais do sistema, ou seja, os nossos famosos requisitos funcionais, né? Essas propriedades funcionais aqui é normalmente quando você tem aqueles requisitos em linguagem natural, em que você escreve o sistema deveria fazer, tarará, né? Ou seja, na perspectiva do sistema. Segundo lugar, você tem documentação de regras, né? Por exemplo, regras de negócio, mas você pode ter regras aqui também operacionais. Então, as regras, elas são registradas. Você tem comportamento do sistema. Qual a diferença de uma propriedade funcional e de um comportamento? O comportamento ele é uma perspectiva mais interativa, em que você vai mostrar como o sistema reage dado um estímulo. E uma propriedade funcional são declarações sobre capacidades do sistema, né? Independente de como essa capacidade vai ser, ela vai ser instrumentada, ela vai ser operacionalizada. Então, as propriedades funcionais tendem a ser requisitos de mais alto nível e as documentações relacionadas ao comportamento do sistema tendem a ser coisas mais operacionais, tá? Cenários de uso, que também não deixa de ser um tipo de comportamento do sistema, mas é ainda mais na perspectiva do usuário, também vem aqui em quarto lugar, né? E aí que você tem uma série de outras informações, interface de usuário, restrições de arquitetura, descrição de interfaces técnicas. Essas interfaces técnicas são, por exemplo, APIs ou interfaces de programação entre sistemas, né? Modelos de orientado a objetivos, qualidades, etc. Então, e para que serve todas as informações, né? Então, lembrando que as atividades da engenharia de software, elas visam a construção de software. Então, o maior uso dos requisitos é ser base para a implementação, ou para atividades que dão suporte à implementação. Então, por exemplo, esse mesmo estudo aqui, esse survey global, o NAPAR, ele questionou as pessoas sobre para onde você usa a documentação, né? E 82% das pessoas responderam que ela é base para a implementação, né? Que é o uso mais óbvio de um requisito, né? Em segundo lugar, ele é a entrada para os testes, né? Ou seja, os testes são realizados em cima dos requisitos. Isso aqui também é uma prática muito importante, né? Não se deve pensar no teste após o sistema estar construído. Você tem que pensar no teste a partir da mesma semente que foi passada para a implementação, ou seja, os requisitos, os modelos, porque é com base neles que os testes devem ser construídos, né? Aqui também as documentações são utilizadas para aceitação do cliente, né? Customer Acceptance, que aqui seria a parte de validação com os usuários, né? Aqui seria verificação. Um outro uso das documentações são ser um lembrete para futuras discussões com o cliente. Veja que aqui é bem interessante porque, por exemplo, as histórias de usuário, elas entram bem nesse critério aqui, ou seja, você faz uma prévia da especificação, você faz só a parte do cartão, e aquilo ali serve como um lembrete futuro para você conversar com os clientes. E você ainda também tem muito desenvolvimento de requisitos como parte do contrato, ou seja, se alguma empresa foi contratada para desenvolver o sistema e ela precisa fazer uma determinada documentação porque faz parte do contrato. E aí a motivação do cliente de exigir isso no contrato pode ter várias
vários motivos. Pode ser por uma questão de política organizacional do próprio cliente, pode ser por questão de legislação que o cliente precisa atender, etc. Aqui nessa aula, a gente vai falar sobre algumas técnicas, né? A gente vai passar bem rápido aqui na parte de abordagem centrada no uso, que são cenários, porque depois a gente vai ver com mais detalhes no tópico de especificação, tá? Regras de negócio, modelagem conceitual e modelagem de estados. Mas, como eu falei novamente, como eu falei anteriormente, a análise ela é um intermediário entre a especificação. Então, normalmente, o que se faz? O processo de análise ele é como se fosse uma preliminar da especificação que você vai precisar fazer. Então, imagine, por exemplo, que você vai fazer uma modelagem de processos. Se você vai fazer uma modelagem do processo, usando lá uma anotação de processo de negócio, então o que vai ser a análise? A sua análise vai ser rabiscar aquele processo para ver se você já tem todas as informações da licitação suficientes para realmente passar para a especificação do processo. Então, normalmente a gente rabisca os requisitos no formato que a gente vai especificar na fase de análise. Então, o que é a abordagem centrada no uso? Né? Que é uma das abordagens mais utilizadas para a gente preparar os requisitos de sistema. Por quê? Porque a maior parte dos sistemas ela envolve interação humana. Né? Então, os sistemas que envolvem interação humana, eles precisam que você faça essa abordagem centrada no uso, para você poder lidar com toda a complexidade. Outros sistemas que não têm interface humana, eles podem ser modelados de outra forma, né? Outras formas. Então, o objetivo aqui é quebrar o sistema, que é um sistema só, em vários pequenos cenários de uso isolado do sistema. Então, na abordagem centrada no usuário, o analista vai parar um pouco para pensar em uma interação do usuário. Por exemplo, fazer uma transferência via Pix, fazer um envio de notificação, compartilhar um arquivo no Dropbox, enfim. Você vai pensar em uma coisa bem específica e vai modelar aquele cenário. Essa é a ideia dos cenários. E aí, quando você tiver a junção de todos os cenários, você tem o sistema inteiro modelado. Né? Então, essa é uma abordagem interessante, porque ela foca nas necessidades dos usuários. Né? Então, você não vai ficar pensando muito sobre o que é que vai acontecer aqui dentro do sistema. Você vai pensar no que é que vai acontecer do ponto de vista do usuário. Esse seria o primeiro erro dessa abordagem, é você, quando vai pensar nos cenários, você já tentar imaginar como é que vai ser o algoritmo aqui dentro do sistema, como é que o sistema vai processar aquela informação, como ele vai guardar aquela informação. Isso não é importante nesse momento. Né? Isso é uma atividade de implementação. Aqui você está focado nas metas dos usuários, né? E você vai focar sempre na perspectiva baseada no uso do usuário. Ou seja, imagina um usuário que não sabe nada de desenvolvimento de software. Como ele percebe o uso do sistema? Então, os cenários são muito bons para fazer esse tipo de modelagem e eles servem para a grande maioria dos sistemas que a gente trabalha, né? Que, como o pessoal diz atualmente, os sistemas que pagam nossas contas, né? Então, aplicações corporativas, sistemas web, sistemas de controle, sistemas que têm muitas interações entre subsistemas. A abordagem baseada em cenários ajuda bastante. Quando é que você está usando cenários, mas que não são tão eficazes? É com sistemas que têm pouca interação de usuário. Então, por exemplo, imagina que sistemas que você tem, o usuário faz ali alguma ação e aquela ação vai gerar um longo processamento. O cerne do sistema não é a interação com o usuário, e sim o processamento. Então, o processamento é que deveria ser modelado com mais atenção, né? Ou quando você tem muitos requisitos não funcionais, ou quando você tem muito foco nos resultados da saída do processamento. Quando a complexidade ela está aqui
nesses aspectos, os cenários eles não ajudam muito, porque os cenários ficam muito simplificados, do tipo, cliente solicita uma nota fiscal eletrônica, e aí toda a complexidade de conversa da nota fiscal eletrônica com os sistemas da Cefaz, etc., toda essa complexidade ela não consegue ser mapeada usando uma história de usuário ou um caso de uso, né? Então, o que são exemplos de casos de uso e de histórias de usuário? A gente vai conversar depois de forma mais específica nas próximas aulas sobre essas duas abordagens. Mas imaginando aqui uma aplicação, por exemplo, de um sistema de rastreamento de químicos, de remédios, um caso de uso seria requisitar um químico e se você estiver usando histórias do usuário, você vai botar: eu, como um químico, estou requisitando um fármaco, né, aqui um ingrediente, para que eu possa executar os meus experimentos, né? Praticamente essa tabela aqui ficou um pouco tendenciosa aqui para mostrar que as histórias são mais completas, mas na realidade essa aqui é uma parte bem simplificada do caso de uso. O caso de uso ele também tem aqui o ator que vai fazer esse tipo essa ação, né? Então aqui você teria o ator químico que vai executar a requisição de um químico, tá? Então em cada formato desses de cenário você vai ter um jeito de redação diferente, né? Que pode ser útil dependendo do tipo de perspectiva de cada cliente. O mais importante é que seja um caso de uso ou seja uma história de usuário, o que importa é que você seja capaz de quebrar o grande sistema em pequenos cenários isolados de uso. Uma vez que você fez essa quebra, um segundo passo é interrelacionar esses cenários, tá? Então, você pode ver que, por exemplo, um determinado cenário ele tem uma pessoa que faz a ativação daquele cenário, ou seja, tem uma pessoa que está interessada no resultado daquele cenário, mas aquele cenário depende de uma interação com um segundo tipo de usuário, e aí você pode modelar isso, por exemplo, num diagrama de caso de uso. Ou você pode modelar, por exemplo, múltiplos cenários em que você tem, múltiplos atores em que você tem diferentes tipos de usuários, e esses diferentes tipos de usuários eles podem acessar cenários distintos, né? Dependendo do papel daquela pessoa no sistema. Além disso, você tem, por exemplo, nas histórias de usuário, você tem a ideia de organização em épicos e temas, né? A organização em épicos em termos de forma rápida, a ideia aqui dos épicos é que são histórias de usuário muito grandes, que foram subdivididas, e os temas são decisões de organização de épicos. Por exemplo, eu posso ter um tema que é todos os épicos ou histórias relacionadas a um tipo de usuário. Ou eu posso ter um tema relacionado a um determinado tipo de departamento da empresa. Ou eu posso ter um tema relacionado a algum tipo de uma parte, por exemplo, específica do sistema, como, por exemplo, o catálogo de venda. E aí tudo que está relacionado a vendas fica dentro do tema vendas. No tema vendas eu tenho vários épicos relacionados a vendas e depois eu tenho finalmente as minhas histórias de usuários, tá? Aqui nos modelos de casos de uso, essas caixinhas aqui, elas eram os temas, né? Porque essas caixinhas aqui, elas denotavam um grupo, né? Um pacote de casos de uso que você poderia estar organizando. Então, veja, independente da notação, da técnica que você usa, você precisa achar cenários e você precisa interrelacionar esses cenários para entender as interseções entre essas funcionalidades. Isso aqui tudo vai ajudar no desenvolvimento posterior, porque quando uma pessoa pegar, por exemplo, buscar catálogos de fornecedores,
vai entender que esse é o tipo de informação, essa função ela vai estar disponível para as pessoas que têm o perfil de comprador. Então isso aqui já é uma informação que ajuda para, no futuro, conversar sobre os detalhes desse requisito, né, com o cliente, e ajuda também no desenvolvimento para organizar como essa informação como esse requisito vai ser implementado. Na parte de especificações, a gente vai falar mais sobre, principalmente, histórias de usuário. Vai falar um pouquinho também sobre casos de uso. Outro aspecto importante para fazer na fase de análise é identificar as regras de negócio. Tá? As regras de negócio elas têm basicamente 5 tipos. E elas são interessantes porque as regras de negócio elas podem afetar mais de um requisito. Né? Então, elas podem estar... A implementação de uma regra de negócio, às vezes, pode afetar vários requisitos para que você consiga botar aquela regra realmente de forma implementada 100%. Então, o primeiro tipo de regra de negócio são fatos. Né? O que são os fatos? Fatos são declarações simples sobre o negócio, né? Que estabelece um relacionamento entre os conceitos e os termos. Então, os exemplos aqui vão ser relacionados a um sistema de bibliotecas. Então, por exemplo, todo exemplar de livro deve ter um identificador único. Né? Então, isso aí é um fato. É uma informação do negócio. Ou seja, a biblioteca ela tem cada exemplar, não é cada livro, né? Porque os livros eles têm os ISBNs, né? Que são aquela numeração, aquele código de barras que todo livro tem. Mas aqui a gente está falando de cada exemplar, ou seja, todo exemplar de um livro tem um identificador único. Então isso é uma informação importante que precisa ser levada em consideração no desenvolvimento do sistema. Tá? Restrições. Outro tipo de regra de negócio é quando você tem restrições, ou seja, você tem alguma restrição sobre as ações do usuário ou do sistema, que podem vir de questões organizacionais, questões governamentais ou até mesmo padrão da indústria. Então, um exemplo aqui de restrições. Quantidade máxima de itens que podem ser tomados por empréstimo simultaneamente é de 10 exemplares. Então, veja, essa é uma restrição aos usuários, imposta pelo quê? Aqui claramente uma imposição organizacional. Não é? Se existisse, por exemplo, uma lei federal que obrigasse as universidades públicas federais a limitarem a quantidade de exemplares, aí a restrição teria origem governamental. Mas nesse caso aqui é uma origem organizacional, uma decisão da organização. Ela pode mudar isso para 8, 9, ela pode aumentar para 20, por uma decisão da empresa. Tá? Então, esse é um exemplo de restrição. Algumas regras de negócio, elas parecem gatilhos, parecem regras que são disparadas quando determinada condição é alcançada. Por exemplo, se o prazo de devolução for ultrapassado, ou seja, você tem uma condição ali, uma pessoa tomou um empréstimo, não devolveu, estourou o prazo. Então, o que é que acontece? Uma notificação ao usuário deve ser enviada. Então, veja, como é que você coletou isso numa entrevista? Você pode ter perguntado, por exemplo, o que é que acontece quando o prazo de devolução estoura? Você questionou isso para um usuário e o usuário respondeu, olha, tem que enviar uma notificação para a pessoa que está com devolução atrasada. Então, você questionou o que é que acontece num momento de exceção e recebeu uma resposta do stakeholder, de como aquilo ali deveria funcionar. Como você registra isso? Você registra isso em uma regra de negócio. Como a gente é da área de desenvolvimento, a gente fica pensando, mas quando eu vou implementar isso? Então veja, a forma como você implementa esse gatilho, essa regra de negócio, ela pode ter diversas formas. Você pode ter, por exemplo, uma rotina diária que passa lá no banco de dados, checa todo mundo que está com prazo de devolução atrasado e manda uma notificação por e-mail. Né?
Ou você pode ter uma rotina que passa uma vez por semana e checa quem está atrasado e notifica por e-mail. Veja que o gatilho diz, se o prazo de devolução for ultrapassado, uma notificação ao usuário deve ser enviada. Mas não diz quantas horas depois tem que ser enviado. Ou seja, tem que ser enviado logo nas primeiras 24 horas, tem que ser enviado uma vez por semana. Né? Outra coisa, essa notificação precisa ser por e-mail. Essa notificação ela pode ser, por exemplo, enviada para o espaço do usuário no sistema, e aí quando o usuário logar a próxima vez, ele vai ver aquela notificação. Então veja, tem uma série de formas de implementar essa regra de negócio. No momento da análise, a gente está preocupado apenas em registrar a regra, porque a parte de decidir a solução vai ser nas próximas fases, na fase de especificação de requisitos e na fase de implementação do sistema. Nesse momento, a gente entendeu a necessidade do usuário, que é notificar os usuários de que as devoluções estão atrasadas, e a gente registrou isso numa regra de negócio. O outro tipo de regra de negócio é quando você tem as inferências, que é quando você tem uma determinada condição que é estabelecida a partir de outro. Então, o exemplo, se um usuário está em débito com a biblioteca, então esse usuário não pode realizar a matrícula. Então, veja, uma condição está levando a outra. Se o usuário está em débito com a biblioteca, então esse usuário não pode realizar a matrícula. Novamente, a gente não faz ideia de como é que a gente vai implementar isso aqui. Mas você precisa, nesse momento, registrar essa regra, e essa regra vai para o desenvolvimento e ela vai precisar ser implementada. A forma como a gente vai operacionalizar isso aqui também tem muitas variações. E um outro tipo de regra de negócio são cálculos. Quando você tem cálculos ou pequenos algoritmos que são pré-definidos para determinada situação. Então, por exemplo, a multa diária por atraso é 31 centavos por título atrasado. Então, é a multa diária. Então, essa informação, a multa diária por atraso é 31 centavos por título, ela é uma informação que, se você passar para uma pessoa de desenvolvimento, a pessoa vai conseguir construir lá o algoritmo para fazer essa conta. Aí, novamente, existe uma série de variações possíveis. Essa multa vai ser calculada todo dia para todo mundo, ou seja, eu vou ter uma rotina que passa, chega todo mundo que está atrasado e calcula a multa pendente, ou essa multa vai ser calculada na hora que o usuário entrar no sistema e puxar lá um painel para ver como é que está a situação deles de multas, e aí essa multa vai ser calculada e mostrada para o usuário naquele momento. Então, assim, tem diversas formas de você fazer esse cálculo dessa regra, implementar esse cálculo. O que é importante na fase de requisitos é registrar essa necessidade. Então, quando a gente está investigando, quando a gente está conversando com o cliente, quando a gente está lendo informações dos documentos, quando a gente está olhando os sistemas que já existem legados para entender a problemática, existem diversas fontes de informação que geram regras de negócio, né? Principalmente se você fizer as perguntas adequadas, né? Então, por exemplo, quando você vê algum tipo de cálculo ou de número pré-definido, ou alguma variável, alguma coisa em algum documento, ou quando o cliente expressa algum valor, você vai fazer a pergunta: como é que esse número é calculado? Ou seja, como você chega nessa informação? A forma como esse número vai calculado vai ser uma regra de negócio, né? Quando você está conversando sobre os dados, olha, você vai ter as informações X, Y, Z, A, B, C. E aí você começa a perguntar sobre como essas partes, como esses conceitos aqui, esses dados, se eles se interrelacionam. Qual é a relação entre eles? Quando você faz esse tipo de pergunta, você gera regras de negócio que juntam, que conectam modelos de dados, né?
Por exemplo, decisões de usuário, né? Ou quando você faz uma pergunta do tipo, o que é que o usuário pode fazer a seguir? Então, imagine que você está falando ali sobre várias atividades, o usuário fez isso, fez aquilo. Depois que ele fez uma determinada operação, e aí você questiona, ok, quando chegou nesse momento, o que é que o usuário pode fazer a partir de agora? Você está achando regras de negócio do tipo inferência, né? Ou seja, o usuário fez isso, então ele pode fazer aquilo. E aí você tem uma série de informações que você pode questionar à medida que você está conversando sobre determinados aspectos. Né? Por exemplo, essa parte de eventos, ou seja, o que deve acontecer, o que é que não pode acontecer. Então, sempre questionar, pode acontecer isso? Isso pode acontecer? Isso não pode acontecer? Quando isso acontece? Fazer esse tipo de pergunta dá a ideia de gatilhos, né? Ou seja, coisas que podem acontecer de acordo com o tempo ou a partir de um determinado evento no sistema e que vai dar uma informação interessante para você de regras de negócio. Muita gente negligencia uma boa modelagem, uma boa análise de regras de negócio. E aí o que é que acontece? Os sistemas são feitos baseados em senso comum, ou então baseado no que a equipe de desenvolvimento acha que tem que fazer, que tem que funcionar. E aí, quando aquele incremento de software, aquele software chega na mão de um especialista no domínio, aí ele começa a ver que, não, isso aqui está errado, porque nesse momento precisa fazer isso aqui não é permitido ser feito por esse tipo de usuário, ou seja, uma série de condições que barram aquele fluxo que foi implementado. Como eu poderia ter licitado essas informações antes? Ter uma boa licitação, uma boa conversa com o cliente, o mesmo cliente que depois vai aprovar o software, você conversar com ele ou com ela para tentar puxar essas informações. Um outro tipo de modelagem que também é muito importante e que pode já ser feita pelo profissional, pela pessoa de requisitos, é a modelagem conceitual. Né? A modelagem conceitual, que pode ser também chamada de modelagem entidade de relacionamento, que é uma consolidação dos conceitos do domínio. Né? Então aqui você não está modelando o banco de dados, você não está conversando sobre tabela SQL, ou sobre documentos lá no MongoDB. Você está falando sobre os conceitos do domínio e como eles se interrelacionam. Você pode usar a anotação que você achar mais simples para isso. Né? Aqui, por exemplo, é uma anotação de entidade de relacionamento bem simples, onde você tem essa referência aqui. Esses losangos indicam um relacionamento e os quadrados indicam conceitos, né? E aqui você tem os relacionamentos 1 para M, ou seja, um para muitos, 1 para 1, ou muitos para muitos. Isso aqui, pessoal, já é uma que a gente chama de modelagem conceitual. Ela é importantíssima para você entender os conceitos do domínio. Tá? E depois ela serve como um esquema prévio para a persistência de dados. Tá? Isso aqui também é interessante não negligenciar. Por quê? Porque se você usar uma linguajar de domínio, né? Ou seja, se eu usar os termos do domínio, o cliente ele consegue entender esse diagrama. Tá? Os clientes, mesmo um cliente que nunca viu um diagrama de entidade de relacionamento, ele consegue entender uma notação simples como essa, porque ele entende os conceitos, entende os relacionamentos entre os conceitos. Claro que você deve usar aqui a notação, o jargão do cliente, o que ele entende. Depois você vai pensar no jargão técnico de como é que efetivamente isso aqui vai para um banco de dados. E um outro tipo também de modelagem que a gente às vezes precisa fazer é quando a gente faz a modelagem de estados. O que é a modelagem de estados? Modelagem de estados é quando você tem o sistema como um todo, ou uma parte do sistema, ou, por exemplo, um objeto do sistema, como, por exemplo, imagine que você tem um pedido de comércio eletrônico, ou você tem um determinado processo, ou você tem qualquer objeto ali dentro do sistema, e aquele objeto, ou aquele componente, ou aquele subsistema,
ele tem uma troca de estados, ele tem uma máquina de estados ali que não é trivial, que não é, por exemplo, uma coisa sequencial. No momento que você tem uma situação dessa, em que você tem uma troca de estados não trivial, pode ser interessante você fazer uma modelagem dos estados, certo? Essa modelagem de estados, ela vai servir para você conectar aqui várias regras de negócio que você aprendeu, vários conceitos aqui do domínio, porque cada estado desse aqui é um conceito do domínio que você precisa ter entendido. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está falando aqui dos químicos, né? E aqui você tem um pedido, né? Ou seja, uma order, né? Que é um pedido de químicos. E aí você tem em preparação, aceito, já estabelecido, já preenchida a parte do fornecedor, que já foi enviado para a logística e por algum motivo aqui foi cancelado, né? Ou então que ele estava em preparação e foi postergado. Então veja, nesse contexto aqui, pode ser interessante modelar os estados. Por quê? Porque a troca de estados aqui ela não é trivial. E cada troca de estado dessa aqui é como se fosse uma pequena regra de negócio. Aquela regra de negócio do se estiver na situação tal, então pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então veja, cada troca dessa de estados aqui é uma regra de negócio. Quando você começa a ter muitas regras de negócio juntas, que elas estão basicamente mapeando uma troca de estados, então ao invés de você ter uma série de gatilhos ou de inferências escritas em texto natural, em linguagem natural, você pode preparar um diagrama de estados, porque aí você tem as mesmas informações colocadas de forma mais dinâmica. Tá? E o diagrama, ele é uma das formas de você modelar. Né? Você pode tanto modelar uma troca de estados em uma tabela, como você pode modelar em um diagrama, que você achar mais fácil. A aula de hoje era curta, né? Então, basicamente para mostrar essas abordagens de análise. Tá? Enfatizar novamente que na maior parte das vezes as análises elas são artefatos preliminares de especificação. Então, se você vai estar pensando em usar histórias de usuário, você começa a sua análise pensando nas primeiras histórias de usuário, nos temas, nos épicos. Se você vai usar casos de uso, você pensa no modelo de caso de uso. Se você está precisando modelar processos de negócio, você esboça o processo de negócio. Se você, em qualquer situação, você precisa mapear as regras de negócio, é importantíssimo. Precisa mapear o modelo conceitual também, é importantíssimo. Ou seja, praticamente nenhum sistema hoje ele tem zero persistência. Ou seja, você precisa guardar algum tipo de informação. Então, você precisa fazer uma modelagem de conceitual do que aquele sistema vai guardar de informação. Então, isso é essencial também. E o diagrama de estados ele pode ser importante se você tem o estado do sistema, ele é não trivial, ou seja, você tem uma série de regras ali de como você sai de um estado para o outro dentro do seu sistema, ou de algum objeto, ou de algum componente, ou até do próprio usuário, né, o estado do usuário dentro do sistema. Ele pode ter trocas de estados que são determinadas por várias regras. E aí, se você tiver várias regras, é melhor ter um diagrama de estados para modelar isso. E assim, apesar do termo analista de requisitos, né, ser um termo bem utilizado, né, analista de negócio, analista de requisitos, às vezes é comum que as pessoas não digam que estão fazendo especificamente análise. Porque as pessoas ou estão em atividades de licitação ou estão em atividades de preparação da especificação. A análise, pessoal, ela às vezes acaba sendo uma atividade mais interna. Né? Quando a gente fala em gestão de conhecimento, são as fases de internalização
daquele conhecimento. Ou seja, você conversou com uma série de pessoas, você leu uma série de documentos, você está internalizando aquilo, buscando conectar aquelas informações e já está se expressando. A gente acaba se expressando já na linguagem que a gente vai especificar o requisito. Mas nesse primeiro passo, esse passo preliminar da especificação é o que a gente chama de análise, né? As atividades de análise, ok? Então, sim, quando é que você continua analisando? Você continua analisando enquanto faltar informações, enquanto ainda tiver inconsistência, enquanto ainda tiver conflitos entre o que você achou, e principalmente se você começar a perceber que tem alguma coisa que está desviando da visão do sistema, da visão do projeto.